Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo pastor Fábio Martins, que chama Não Deixe para Amanhã. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi o pastor Fábio quem escreveu e não eu vou ler com os irmãos, interpretar e contar aquilo que eu entendi, ok? Bem, isto dito, podemos orar. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância de fazermos todas as coisas na hora que elas realmente devem ser feitas. Que a gente não deixe para amanhã aquilo que a gente possa fazer hoje. Fica conosco, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes fazemos corpo mole em relação às coisas que são tuas. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, falando em corpo mole, vamos aí ler o nosso texto bíblico, que está em Êxodo capítulo 8, versículos de 1 a 15, que vai falar de um faraó que fez corpo mole. Esses versículos vão tratar da segunda praga lá no Egito, tá bom? Então vamos lá. A segunda praga é a praga das rãs. Então depois o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e estarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários, do seu povo, e até dentro dos fornos e bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo, de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram da água e cobriram todo o país. Porém, os mágicos com as suas artes fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram de sobre a terra rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre de mim e meu povo dessas rãs, e eu deixarei que seu povo vá e ofereça sacrifício a ele. E Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga, quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor e em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio? E o rei respondeu: parem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu. E assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois, Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido, e as rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram um monte de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e de Arão. Imagina, irmãos, aquele monte de rã morta, o sol de rachar coquinha, aqueles bichos fedendo. Misericórdia, que nojo. Mas mesmo assim, né, o rei teimou. Os dois versículos que o pastor Fábio Martins escolheu foram foram o 9 e parte primeira do versículo 10, que diz assim: Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Bem, por ocasião da segunda praga, o Egito ficou assim, ó, lotado de rã para tudo quanto é lado, né? Como disse aqui no versículo 3.
o reuniram ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários, do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. Então tinha rã para tudo quanto era lado, né? E eu fico imaginando, né? Não tá na Bíblia isso é na minha cabeça, né? Que talvez para o faraó, para o rei lá, não fosse tanta sofrência, né? Porque devia ter lá um escravinho que tirava a rã, o outro escravinho que ia fazer o pão, tirava a rã da panela, lavava a panela, o outro escravinho que ficava impedindo que as rãs entrassem no aposento do rei. Então, assim, para ele a sofrência não devia estar tanta, né? Como acontece sempre em todo lugar, né? Aqueles que são mais pobres sofrem mais. E acho que com relação às rãs, devia ser a mesma coisa, né? O chefe sofre menos que os empregados. O faraó chamou Moisés e pediu para quê? Para ele falar com Deus e para que Deus tirasse aquela praga lá no meio do Egito, porque ele reconheceu que, apesar dos seus magos lá fazerem rãs também, aquela praga tinha sido enviada pelo Deus soberano. E então era ele que tinha que tirar, né? Então ele fala o quê? Para Moisés falar com Deus para tirar aquelas pragas, está lá no versículo 8. E diz assim: Então o rei mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor Deus que livre a mim e meu povo dessas rãs. Eu deixarei que seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Ora, Moisés, muito fofo, né? Falou: Bom, vou perguntar para o rei quando é que ele quer que eu faça isso. Porque não é bagunçado assim, de qualquer jeito, não. Vou falar com Deus sim, mas quando é que o senhor quer que eu fale? Né? Tem uma certa reverência para eu chegar e falar com Deus. E aí o cara de pau do rei, né, do faraó, como ele não estava lá nem ligando, falou o quê? Amanhã. Então, assim, ele podia se ver livre, ver o povo dele livre, os empregados dele, os funcionários, tudo livre da rã, o mais breve possível. Mas ele não estava nem aí. Então, ele passou mais uma noite com as rãs, todo mundo na sofrência. Por quê? Porque ele não estava nem aí. Mas olha, essa atitude do faraó, muitas vezes é a nossa própria atitude, né? Quantas vezes a gente pode resolver uma questão rápido, imediatamente, colocar tudo nos pés do Senhor e a gente vai fazer o quê? Deixar para depois. Isso se chama procrastinação. Quer dizer, não toma decisão na hora que necessita tomar. Então, procrastinar é deixar para depois, adiar. Você adia alguma coisa e para outro dia, para outro dia. Muitas vezes eu procrastino tanto uma coisa que quando eu vejo já passaram dias e dias, às vezes meses, né? Eu falo isso em relação, por exemplo, quando eu tenho que estudar alguma coisa que eu acho difícil, aí eu falo, amanhã eu estudo. Geralmente é referente ao teclado, né? Que eu faço aula de teclado. Aí eu falo assim, amanhã eu vou estudar. Aí eu falo, amanhã eu vou acordar cedo e vou estudar. Mas aí amanhã eu não acordo cedo, deixo para outro dia. Falo, de tarde eu vou estudar. Mas depois não dá, aí eu tenho que trabalhar. Mas quando eu voltar eu vou estudar. Mas aí eu não estudo. Aí quando chega o dia da aula, eu levo bronca da professora. Ela fala, olha, você não vai para frente, porque você não faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Então você está procrastinando, inclusive, o seu sucesso. Então é isso que a gente faz todo dia, e na vida espiritual nós fazemos da mesma forma, né? A gente olha para o faraó, acha que ele é um sacana, né? Fala, podia ser livrado o povo daquelas rãs logo, mas não, deixou para o dia seguinte. Mas a gente faz igual. Então, por quê? Porque a gente se acomoda, acha que procrastinando, acha que deixando para depois a gente não vai ter que resolver. Mas uma hora vem a conta, não tem jeito. Então, tem um ditado, né, que a gente sempre fala e que existe há muitos e muitos anos, que é: a gente não pode deixar para amanhã, não deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? É a sabedoria popular, mas é isso mesmo. A gente não tem que deixar para amanhã. E isso em todos os sentidos, né? É para estudar, é para viver, é para responder, é para trabalhar, enfim, para se cuidar, em todos os sentidos. O que a gente pode fazer hoje não deve deixar para amanhã. Então, o que a procrastinação evidencia, ainda que a gente não queira admitir? Uma falta de compromisso.
né? Você vai vendo aqui no versículo 1 ao 7 que o faraó simplesmente não se incomodou. As rãs estavam pulando em tudo quanto era lugar, pulando nos funcionários, pulando nele, pulando nas vasilhas de pão. Mas ele não tinha um compromisso com esse problema, com essa questão. Ele não estava preocupado, ele não estava nem aí que a família dele, o povo dele, os filhos dele, estava pouco se lixando. Então essa lerdeza dele, essa teimosia, essa letargia, comprometeu a vida de toda uma nação. Então todo mundo sofreu porque ele fez uma decisão errada. E assim é também nas nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas quando deveríamos e nós vamos comprometendo a vida das pessoas, as vidas das pessoas que estão próximas de nós e as outras pessoas também ao nosso redor. Parece uma atitude simples. Eu vou deixar para amanhã e amanhã eu resolvo. Mas as pessoas acabam sendo afetadas por aquilo que a gente deixou para lá. E se você tiver um tempo para parar e analisar, pensa bem. Tudo que você não fez na hora que deveria fazer, qual foi a consequência? Então, a procrastinação revela o quê? Falta de posicionamento. E isso é pecado, né? A gente não se posiciona, não faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer, ou por preguiça, ou por estar angustiado que acha que não vai conseguir fazer, ou por teimosia, ou por falta de confiança, insegurança, sei lá qual seja o motivo. Mas a gente tá pecando quando fica procrastinando uma coisa. O que o faraó fez, né? Ele resolveu de uma forma que muitas vezes nós resolvemos também. Ele pediu oração para Moisés, mas ele não orou. Ele não reconheceu que ele deveria orar também, né? Então, muitas vezes nós fazemos assim. Olha, eu tô com um problema sério, eu preciso resolver tal questão. Eu vou colocar lá no grupo das mulheres lá da minha igreja, ou eu vou colocar no grupo de oração, eu vou pedir para as irmãs, para os irmãos orarem, mas eu mesmo não oro por aquele problema. Eu terceirizo a oração. Aí fica fácil, né? Fica muito fácil. A gente não pode esquecer que a oração sempre vai afetar a vida de alguém. Então, assim, se você não está em concordância com aquela oração, como é que fica? Né? Então, a oração, primeiro, a gente tem que fazer. E tem que fazer o mais rápido possível. A gente tem que colocar tudo aos pés do Senhor Jesus. Então, quando a gente não faz o que deve fazer, não ora, a gente está meio que fingindo que está submisso, que está realmente se colocando aos pés do Senhor, mas é uma submissão temporária e muito conveniente, né? Você põe o outro para orar e acredita que magicamente as coisas vão se resolver. Porque hoje eu não vou tomar nenhuma decisão, hoje eu não vou orar, porque hoje eu tô sem tempo, hoje eu tenho que sair, eu tenho que levar a criança, acompanhar a aula, ir no mercado, tenho tantas coisas para fazer, então eu não vou decidir nada hoje e não vou orar a respeito disso hoje. Amanhã eu vou orar. Então presta atenção, a gente está procrastinando não só o problema, está procrastinando vida. Então, quando a gente fala que o faraó é teimoso, que a gente diz que o faraó virou as costas para Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, no que se refere à nossa vida espiritual, a gente tem que ser muito, muito comprometido. E a gente tem que se posicionar diante de Deus. Então, a gente não pode deixar para amanhã. A gente não deve deixar para amanhã nada do que a gente tem para fazer hoje. Mas, especialmente na vida espiritual, isso é de fundamental importância. Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã me santifico, amanhã eu paro de murmurar, amanhã eu paro de... Gente, o dia é hoje. E eu tô falando isso, tudo que eu falo para vocês, eu falo primeiro para mim, sempre. Que o manancial para mim tem sido fonte de bênção e de aprendizado. Então a gente realmente não pode deixar nada para amanhã. Nosso manancial termina assim, ó. Se a resolução de um problema depende de um posicionamento seu, não deixe para amanhã. Então é isso. E se não depende só do seu posicionamento, ore. Amém? E se depende só do seu posicionamento, ore. Amém? Então, irmãos, a gente não deve deixar para amanhã nem o posicionamento, nem a oração. Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa.
Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.